palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós já temos sentido a Tua presença aqui em nosso meio. Temos sentido a ação do Teu Espírito Santo. Nesse momento, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. O Senhor falando aos nossos corações. Nós te pedimos que o Senhor, de fato, assim o faça. Fale conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. É assim que eu te oro nesta noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, esse texto nos apresenta um cenário de dor, um cenário triste, um cenário de morte. Uma viúva que perde o seu único filho, e perdendo o seu único filho, ela perde qualquer esperança que ela poderia ter a respeito do seu futuro. Naquele tempo, não existiam sistemas como existem nos nossos tempos de aposentadoria, então a aposentadoria daquela mulher estava no fato do filho dela crescer, se desenvolver, se tornar um homem maduro e poder cuidar da sua mãe. Mas aquela mulher vive aqui esse cenário de morte na sua vida. Imagine só, uma mulher que cresce, que vive a sua vida cheia de sonhos, projetos, como muitos de nós, ela se casa e ao se casar ela gera o seu filho. A alegria estava completa. Tinha o seu marido, tinha o seu filho, talvez um sonho para ela. Quando de repente a intempérie da vida chega, a morte vem e leva o seu marido. Levando o seu marido, ela sofre o luto, a tristeza, a dor, mas ela ainda tem o seu filho, e é a isso que ela se apega. Ela se apega ao seu filho, que era o que lhe tinha restado. E ela dedica amor na criação do seu filho, dedica cuidado, carinho, tempo, esforço, um carinho que todas as mães aqui sabem qual é esse carinho e que não é fácil. Quando de repente o seu filho também morre. O texto não nos fala do que ele morre, mas, aliás, o texto não nos fala nem o nome do filho, nem o nome dela, mostrando que até mesmo para o seu contexto ela era uma mulher que não era considerada de tanto valor para a sociedade assim. Nem mesmo os seus nomes são mencionados. É um cenário caótico, de terror, de agonia, sofrimento que ela estava sentindo ali. Um cenário completamente devastador. Um cenário que, ao longo da vida, todos os seres humanos estão sujeitos a passar. Nós não controlamos o tempo.
não controlamos, nós não temos controle muitas vezes nem mesmo sobre o nosso próprio corpo. Porque às vezes uma ida ao médico é apresentado algum problema e por melhor que se cuide, isso tem. Quantas vezes ao longo das nossas vidas nós também criamos expectativas, sonhos, projetos e tudo isso é frustrado por algo que não está no nosso controle. Quantas vezes nós fazemos planos, é até mesmo que a palavra do Senhor nos ensina. O coração do homem faz planos, mas a resposta verdadeira não está nas palmas das nossas mãos. E aí, diante disso, você pode falar, pastor, mas é um culto festivo, de batismo, de alegria, e você está falando num cenário tão caótico. Eu digo, sim, estamos falando porque o caos só prospera até Jesus chegar no ambiente. A morte só reina até Jesus dar a última palavra. E mudar essa realidade do caos. Foi isso que nós presenciamos hoje aqui, meus irmãos. O batismo nada mais é do que entender esse evangelho maravilhoso e crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então essa realidade de morte também é mudada para vidas que foram encontradas pelo Senhor Jesus e também sentiram a ação extraordinária dele em suas vidas. Certo autor vai nos dizer que aqui nesse texto se encontram duas caravanas. Nós vemos a caravana que vem com Jesus, é o que nós chamamos de caravana da vida. Jesus aqui nesse capítulo, ele tinha acabado de curar o servo do centurião, lá em Cafarnaum, numa região AB, mais ou menos 38 quilômetros, e ele inicia essa viagem passando por Naim, que era uma cidadezinha pequena, e muita gente o seguia. E ele, levando essa caravana da vida, se depara com a caravana da morte que estava saindo da cidade para enterrar o menino. A mulher vinha levando seu filho com uma caravana compadecida, e do outro lado vinha Jesus liderando a caravana da vida. Ele estava ali porque ele sabia que precisava estar ali naquele momento. Ele sabia que precisava acontecer esse encontro para acontecer uma transformação, não só do menino, mas daquela mãe, das pessoas que estavam presenciando aquele momento, e como o texto nos diz no final, de todas as pessoas que ouviram aquela notícia chegar. Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou de ressurreição. Nós sabemos que existem pelo menos 3 milagres onde Jesus ressuscita alguém. Ele ressuscita a filha de Jairo, ressuscita também o seu amigo Lázaro, mas esse é o primeiro milagre de ressurreição, o filho dessa viúva. E o texto nos apresenta verdades preciosas para a nossa vida. Verdades que nós precisamos entender, aplicar e levar para toda a nossa vivência. Vamos olhar um pouco o texto. O verso 12 diz: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela, vendo-a até aqui. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Jesus enxerga a nossa dor. Jesus enxerga, Jesus vê a nossa dor. Aquela mulher estava a caminho sem esperança.
de repente, ela é vista por Jesus. Ah, que precioso é receber o olhar do autor da história. Aquela mulher na sua dor é vista por Jesus. E meus irmãos, deixa eu dizer para você nessa noite, não importa quão profundo, nebuloso e obscuro seja o vale que você está passando, Jesus vê você. É isso que o Salmo 139 vai nos dizer. O salmista diz o seguinte: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Não importa em que lugar desta terra, do universo você esteja, os olhos de Jesus podem alcançar a sua vida. É a primeira coisa que nós vemos aqui no texto. Jesus vê a dor daquela mulher e Ele vê a nossa dor. Talvez pelas coisas que nós vivemos ao longo da vida, pelas lutas que enfrentamos ao longo da vida, pode parecer em algum momento que o olhar de Deus se virou para outro lugar, que Deus deixou de olhar para o nosso sofrimento, para as nossas lutas, para o que a gente passa. Mas a palavra do Senhor nos deixa clara nessa noite. Ele vê a nossa dor. Ele vê o que tenta nos tirar a paz. Ele vê tudo aquilo que vem para tentar nos derrubar, nos deixar prostrados. A segunda coisa que nós vemos aqui no texto é que Ele não somente vê, mas Ele também se compadece das nossas aflições. É o que o texto diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ah, meus irmãos, o nosso Deus não é um Deus que está distante. Nosso Deus não é um Deus que está apenas assentado no trono, sem se preocupar com a nossa dor, sem se preocupar com as nossas vidas. Pelo contrário, Ele enviou o seu Filho amado Jesus justamente por conta do seu infinito amor a nós. Ele não está com seus olhos fechados. Pelo contrário, não há um milésimo de segundo que os olhos do Senhor deixaram de estar sobre as nossas vidas. Porque se isso acontecesse, meus irmãos, que difícil seria a nossa vida. É isso que a palavra do Senhor fala. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E glória a Deus, porque a palavra também diz que ela se renova manhã após manhã. Jesus ainda hoje se compadece da nossa vida e nos consola. Ele sempre sabe o que nós estamos passando. Ele conhece a nossa realidade. Ele se identifica conosco em nosso sofrimento. Não se sinta abandonado, não se sinta sozinho, não se sinta esquecido por Deus. Pelo contrário, o Senhor está com os olhos sobre a sua vida e se compadece das suas dores. E o texto continua nos dizendo que Jesus não só vê a nossa dor, não só se compadece das nossas dores e aflições, mas Ele também estanca as nossas lágrimas. É o que o texto nos diz. Vendo o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Não há palavra, meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, não há palavra mais insensata para se dizer num funeral do que não chores. Funeral é lugar de choro.
É lugar de sofrimento, é lugar de dor. As lágrimas sempre são esperadas numa hora de luto. Mas o Jesus que ordena a esta mulher: não chores, é o mesmo Jesus que tem poder para estancar as lágrimas. O mesmo Jesus que vê e se compadece é o Jesus que trabalha no mais profundo do seu coração e diz: não chores. O seu poder não está apenas em consolar a nossa dor, mas também para colocar um ponto final na causa do nosso choro. O Senhor Jesus trata na raiz dos nossos problemas. Não é como os remédios paliativos que muitas vezes a gente toma, quando a gente sente uma dor de cabeça. A gente deveria procurar para saber por que está dando essa dor de cabeça, né? É porque o pessoal da área da saúde fala: não é bom ficar tomando dipirona, esse monte de remédio. Mas a gente não procura a causa do problema. A gente toma um remédio que vai resolver a dor. Jesus não trata apenas a superficialidade dos problemas. Ele vai na raiz. Ele vai no mais profundo daquela mulher e coloca um ponto final no seu choro. Esse é o nosso Deus. É um Deus que agiu na vida daquela mulher, é um Deus que age em nós. É um Deus que é poderoso para, no momento certo da nossa vida, do nosso sofrimento, da nossa dor, Ele vem e estanca as nossas lágrimas. Jesus, no verso 14, nós vemos, Ele triunfa sobre a morte que estava presente naquele ambiente. É o que o texto diz: chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Meus irmãos, o solo da ressurreição triunfa aqui nesse texto sobre o coral da morte. A caravana da morte não pode mais existir quando Jesus está presente naquele lugar, porque Ele, com a sua morte, é o que a palavra diz, matou a própria morte. Ele é o autor da vida, e sendo o autor da vida, Ele tem poder para cuidar de nós, para transformar as situações mais inesperadas. Ele é poderoso para transformar o choro em alegria, para trazer de volta, como nós acabamos de cantar. Ele é poderoso para trazer vida aos sepulcros, ao lugar onde mais existe morte. Ele é poderoso. Jesus chega, e quando Ele chega, a morte precisa bater em retirada. A morte não tem a última palavra quando Jesus ergue a sua voz. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Diz o seguinte: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, que nos dá a vitória sobre a própria morte por meio do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Jesus, nós vemos aqui no texto, com a ressurreição deste filho, que ele devolve a esperança. A vida voltou ao jovem e ele se assentou. O silêncio da morte foi vencido.
E o jovem que estivera morto passa agora a falar. Então Jesus o pega e o devolve à sua mãe. O restituiu à sua mãe. A esperança voltou a brilhar no coração daquela mulher. O impossível agora se tornou realidade. O choro agora deu lugar ao riso, o cântico de alegria. As vestes de morte foram deixadas para trás e eles agora se revestem de cânticos de gratidão e louvor ao nome do Senhor. Há um autor que eu gosto bastante e ele comenta esse texto. Ele destaca de forma maravilhosa, dizendo o seguinte, que Jesus aqui nesse texto ele demonstra uma profunda compaixão, uma infinita sabedoria, uma ilimitada autoridade, um maravilhoso poder e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que grande Salvador nós temos. Que grande Salvador nós temos. Jesus devolve a esperança àquela mulher, que antes não sabia como seria a sua vida agora sem filho. Havia perdido o brilho nos olhos, agora ela tem isso de volta. Ah, meus irmãos, o Salmo 23 nos destaca de uma forma tão linda, nos diz algo tão maravilhoso. Nós conhecemos o Salmo 23. Você é um pastor, me fala, tá lá. Deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me mansamente pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, refrigera a minha alma. E há um momento no Salmo 23 em que o salmista fala: olha, ainda que eu ande, que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. E é interessante nós repararmos nesse texto. Eu já falei isso várias vezes, porque isso para mim é um negócio extraordinário, e o Senhor fala comigo de uma forma extraordinária. Quando nós olhamos o salmista falando sobre esses dois ambientes, o vale de sombra e morte e o pasto verdejante, ele usa termos diferentes. Quando ele fala sobre o vale de sombra e morte, ele fala: olha, ainda que eu passe, que eu caminhe, que eu enfrente momentaneamente o vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Mas antes, quando ele fala sobre os pastos verdejantes, ele não fala que a gente passa pelos vales verdejantes. Ele fala que os pastos verdejantes são o nosso lugar de repouso, de descanso. Não há prova, não há luta, não há choro que não tenha fim. Todo vale é momentâneo e ele só dura enquanto o Senhor não dá uma palavra do alto do céu decretando fim. O nosso lugar de habitação não é o vale de sombra e morte. O nosso lugar de habitação são os pastos verdejantes. É a casa do Senhor, onde ele fala no final do Salmo: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o nosso lugar de morada, de habitação. Jesus é poderoso para nos tirar do vale, para nos devolver a esperança, para restaurar o nosso ânimo, o nosso vigor, para levantar o nosso olhar abatido, cabisbaixo. Ele é poderoso, Ele é amoroso e Ele está pronto a fazer isso por nós. Após essa ressurreição, o texto nos fala que todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo.
E Deus visitou o seu povo. Que expressão linda! Que expressão maravilhosa! Deus visitou o seu povo. É maravilhoso nós sabermos que esse texto nos apresenta um Deus que vê a nossa dor, que se compadece das nossas angústias e que nos visita. Isso, quando ele fala sobre essa visita, ele está falando sobre esse cuidado constante, sobre esse acompanhamento constante que nós temos ao longo da vida. O próprio Senhor Jesus é a representação desse Deus que nos visita. Meus irmãos, Jesus aqui também é proclamado como o grande profeta de Deus, como aquele que é a palavra do Senhor, a própria palavra. Não é isso que a Escritura também nos diz? João capítulo 1 nos fala, olha, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e algumas versões dizem, no princípio era a palavra. A palavra é quem? É o próprio Senhor Jesus, é o próprio grande profeta de Deus. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ele. Hebreus capítulo 1 nos fala que Deus outrora falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Tudo aponta para Jesus. Essa cura, essa ressurreição que Jesus realizou aqui, nesse texto, foi tão marcante que a notícia correu e se espalhou pelas cidades vizinhas. E as pessoas, após isso, se nós formos acompanhar o texto, as pessoas de todas as regiões vêm para ouvir Jesus, para conhecê-lo, para ver, porque todos sabiam que o menino tinha morrido, e agora o menino está de volta à vida. Deus é poderoso para nos trazer a vida. Mais do que tratar aquilo que, como eu falei, tenta nos deixar frustrados, para baixo. Jesus é poderoso para trazer a vida novamente a nós. Se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você precisa entender que esse Deus hoje pode curar, pode ressuscitar a sua vida espiritual que está morta. Hoje é uma noite de salvação, onde as irmãs desceram as águas, mas hoje também pode ser a noite da sua salvação. E esse Jesus que visita o povo, que vê a dor, que se compadece de nós e que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, pode de fato habitar dentro da sua vida. Glória a Deus. Tudo aponta para Ele. E a nossa vida também deve apontar para Ele. A nossa vida também deve ser vivida para glorificar o nome dEle. Como fazemos isso? Entregando tudo que nós somos a Ele. Entregando todo o nosso ser em rendição e adoração a Ele. Crendo que Ele é o Cordeiro de Deus que pode nos limpar de todo pecado.
que pode restabelecer esse relacionamento que foi quebrado com Deus. É como foi lido aqui mais cedo. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas aflições. Pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote que está a todo momento intercedendo ao Pai em nosso favor. É por isso que nós precisamos crer, aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? Baixe suas cabeças, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, ó meu Deus, nós te agradecemos tanto, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos porque o próprio Senhor Jesus Cristo é a palavra perfeita do Senhor. E Ele não nos deixou abandonados, órfãos,